boa tarde para todos. Eu estou aqui com meu coração temendo e tremendo diante do que eu vou falar para vocês, diante do que meu papai do céu, nosso pai, me mostrou na madrugada do dia 2 de outubro. Hoje é quinta-feira, né? Passaram-se alguns dias e uma luta muito grande, uma luta espiritual, uma batalha comigo mesma. Diante disso, diante dessa experiência vivida, vamos lá. Eu tive, durante a madrugada, né? Do dia 2 pro dia 3, eu não sei se foi sonho, não sei se foi visão, mas eu sei que foi algo muito forte, algo que me abalou, que mexeu comigo, mexeu nas minhas estruturas, porque eu não imaginava que o Senhor iria me mostrar isso e dessa forma. Como eu disse, eu não sei se eu sonhei. Desculpa, estou aqui no quarto, né? Momento de oração. Eu não sei se foi sonho ou uma visão. Eu via que eu estava caminhando pequena cidade, como fosse uma cidade do interior. Lá tinha barro vermelho, né? Aquela terra vermelha, como nós temos em alguns estados, né, do Brasil, principalmente no Nordeste. Eu faço isso porque eu sou nordeste, cearense. E eu caminhava por aquela cidade, eu estava com mais 2 mulheres, né? 2 pessoas caminhando por ali. E as 2 outras mulheres que estavam comigo, elas conheciam a cidade, eu não, é a primeira vez que eu me encontrava ali. E eu caminhava por aquela cidade para conhecer. E quando eu já estava me afastando um pouco da cidade, eu olhei ao lado e eu via um grande muro, né, branco, bem alto. E eu olhei para trás e falei, é uma cidade tão pequena, o que será que tem dentro daqueles muros? Né, tão grandes assim, diante de uma cidade. Pensei, será que é uma fábrica, alguma coisa? E eu então resolvi dar a volta e entrar naqueles muros. E quando eu adentrei, nada mais era do que um enorme cemitério. O cemitério, ele era organizado, né? Não era um cemitério de pobre, digamos assim. E só que as ruas que conduziam aos túmulos, as ruas, né? As vielas, elas não eram asfaltadas, não tinha calçamento nenhum. Elas eram de terra vermelha, terra batida, vermelha, bem prensada, né? E eu começava a caminhar por aquelas ruas de terra, né? Vermelha. E de repente eu senti que alguma coisa estava mexendo embaixo do solo, do chão, né? Tentando sair dali, e eu olhava e pensava comigo, deve ser um animal, um tatu, uma toupeira, algo parecido. E eu me afastava um pouco, ficava observando aquela terra se movimentando para cima. E eu afastei, quanto mais ela abria, ficava mais aberta por cima, fofava, soltava a terra. Eu fui ficando com medo e eu olhei ao lado assim, eu não vi ninguém, eu estava sozinha naquele cemitério. E eu comecei a me afastar, dei as costas, tipo, para sair rápido. E quando eu dei as costas, eu ouvi um choro, um grito
fosse de uma criança grande, muito horrível. E eu virei então de costa. Quando eu virei de costa, eu vi um menino que saiu daquela terra. O menino tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, aproximadamente. Eu lembro exatamente. Ele estava do peito para cima, fora da terra, e do peito para baixo. Estava dentro ainda daquela terra, como se fosse uma sepultura. E eu fiquei muito apavorada com aquilo. E aquele menino então estendeu as mãos em direção a mim, estendeu as mãos e ele falou: fome. Ele falou: fome, eu tenho fome. E era tão desesperador o clamor daquele menino. Era algo terrível de se ouvir, de se ouvir. Pela aparência dele, ele já estava ali sepultado já há algum tempo, porque ele estava com a carne já apodrecida, estava cinzenta, azulada. Os olhos dele não tinha vida, os olhos dele estavam totalmente branco, como que se fosse uma camada de pus, de remela, né, digamos assim popularmente. E era muito horrível aquela cena, e ele pedia estar com fome. E eu olhei para ele e pensei: o que eu vou dar para esse menino comer? Se ele tá morto, não tem mais jeito. E eu então dei as costas para sair correndo dali. Eu comecei a correr e chorando desesperadamente, porque eu não conseguia satisfazer o que aquele menino estava pedindo, que era matar a fome dele. Eu corri então, e quando eu senti que uma mão tentava me tocar, e eu não podia deixar essa mão me tocar. Para mim era aquele menino que estava correndo atrás de mim. E eu continuava ouvindo o grito dele, o clamor dele, o desespero por fome. Ele falava: eu estou com fome, eu estou com muita fome. Aí eu corri, de repente, como se alguém fosse me tocar, e eu afastava o ombro, e quando eu afastava, de relance, eu olhava para trás, eu via que não era um menino que estava atrás de mim. E eu parei por um momento e olhei para trás. Quando eu olhei, era uma adolescente, uma menina. Ela estava vestida com um vestido rosa, bem típico, né? Que as meninas antigamente usavam, aquelas roupas bem rodadinho, tal, manguinha fofa. E aquela menina estava usando aquele vestido rosa. Mas quando eu ia, assim imediatamente que eu olhei para trás, que eu a observei, ela também estendeu a mão para mim. Ela pediu, ela falou que estava com fome, a mesma cor do menino. E eu então olhei ela e falei: mas aquele menino estava, pensei comigo, aquele menino estava morto, já estava de outra cor. Mas você, eu olhei assim e falei: aquela menina tinha cor ainda, ela tinha cor, não era como se ela estivesse morta. Mas ela estava morta, eu via, ela saiu também do cemitério. Eu corri desesperadamente à procura dessas duas pessoas que estavam comigo. Eram duas pessoas da família que estavam comigo. Eu corri atrás delas porque eu não conhecia a cidade. E esse menino e essa menina correndo atrás de mim pedindo, dizendo que estava com fome. E eu falava: eles conhecem a cidade, eles morreram, provavelmente eram daqui, dessa cidade pequena, conhecem tudo, eu não conheço, eles vão me cercar de alguma forma. E eu fiquei desesperada correndo deles, porque no sonho eu entendia que eu não podia deixar eles me tocarem. E eu saí dali então à procura de alguém. Quando chegou mais na frente, eu via um lugar como se fosse um pequeno cômodo, como se fosse um banheiro. Quando eu passava perto dele, próximo, eu ouvia uma das pessoas que estava comigo falando ao telefone. Era como se fosse uma cabine telefônica, aquele lugar.
E eu começava a clamar por aquela pessoa, chamava o nome da pessoa, abre, me deixa entrar, me socorre. A pessoa, eu via que ela estava com uma conversa muito feliz, contando daquela cidade para a pessoa, e ela não me ouvia. E eu era obrigada a sair ali, continuar correndo, desesperada daqueles dois, daquele menino e daquela adolescente. Essa jovem tinha mais ou menos uns 14, 15 anos no máximo. Ela era um pouco mais velha que o menino, minha tinha 10, 11 anos. Ela era branquinha, meia loira. E o menino já era moreno, sabe? Moreno, assim, de pele queimada, como se morasse em um lugar de sol. E eu corri. E quando eu corri, desesperada, eu não sabia pra onde correr mais. Eu acordei. E de lá pra cá eu não tive mais tranquilidade. Minha vida tá sendo orar. Eu fico mais no meu quarto, clamando ao Senhor. Ontem que eu consegui sair. Ontem que eu sempre tô fazendo visitas em hospitais e UTIs, eu não consegui ir. Eu até tenho visita fazendo, não consegui ir essa semana, né? Isso foi na madrugada de domingo para segunda. Hoje é quinta-feira e eu não consegui. Ontem que eu consegui sair para ir ao culto na minha sede, né? E eu perdi a tranquilidade, eu pedi ao Senhor que tivesse misericórdia de mim. Por que aquele sonho? Por que isso? Que fome é essa? O que eu poderia fazer por aquele menino e aquela menina que já estavam mortos? E papai me mostrou então claramente, ele falou comigo. Ele falou comigo, filha, aquele menino, ele está representando muitas crianças que foram sacrificadas, oferecidas em rituais, para que as eleições fossem definidas no primeiro turno contra o Brasil, contra a família e principalmente contra a minha igreja. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Eu já imaginava que esse tipo de coisa acontecesse, mas ouvi falar do Senhor assim, ouvi falar, papai me falar. Desculpa. Experiência tremenda e terrível. E eu falei, Senhor, e aquela menina? Ela estava morta como aquele menino, mas é como que não estivesse. Como se ela tivesse acabado de morrer. Que fome é essa? E o Senhor falou para mim, a fome que eles têm é de justiça. É de justiça por suas vidas terem sido ceifadas ainda tão jovens e para uma causa tão macabra como esta. Eu falei, tenha misericórdia, Senhor. Eu não posso contar isso, não peça isso para mim. Eu não posso, o Senhor sabe. O Senhor sabe muito bem que as pessoas que estão ao meu redor, ou ao meu derredor, né? Que as pessoas, grande parte delas, não tem o mesmo pensamento que eu. Há anos que eu tenho intercedido pela nação, eu perdi a noção de tempo. Quantos anos eu tenho intercedido, chorado e jejuado pela nação.
Mas eu sempre intercedi, orei por todos os governantes. Sempre orei por todos os governantes. Independente de qual partido fosse, eu sempre tive minha opinião, mas a partir do momento que bati o martelo e falava, fulano é o presidente, é a presidenta, eu orei, clamei ao Senhor por cada um deles, com grande temor, com grande responsabilidade. Mas eu nunca me posicionei assim em redes sociais e não. Eu sempre tive medo disso, de me expor. Mas agora eu não tive como fugir. E eu falei, como que eu vou falar isso, papai? Tenha misericórdia, como que eu vou falar? O Senhor sabe as consequências negativas que isso vão ter. Principalmente para minha vida pessoal, né? E o Senhor falou para mim, confia em mim, filha. Confia em mim. Eu, de qualquer jeito, eu queria fugir dessa responsabilidade de estar falando esse sonho. E o Senhor falou. E eu falei para ele, papai, como que eu vou falar um negócio desse? Mas por que aconteceu isso? Isso não é política, Senhor. Né, papai, isso não é política, isso não é por causa da política. Isso não é por conta da riqueza do Brasil. Não é possível que seja, ele falou, não. Isso é por conta das vidas, das almas, das vidas preciosas que essa nação tem no seu solo. É por conta de um avivamento eminente que eu estou prestes a derramar nessa nação. E o inimigo, que não é material, que é espiritual, que não são pessoas, que são potestades, principados. Eles querem de qualquer forma frustrar esse propósito, esse plano que eu tenho para a nação brasileira, que há anos eu tenho profetizado, ele me falou. Eu falei, papai, eu olho, em geral, em todo, eu vejo uma igreja covarde, eu vejo uma igreja morna. Eu olho e vejo uma igreja que vão aos cultos para receber, para buscar apenas tuas mãos, buscar coisas materiais, coisas que agradem o seu ego. E eu vejo uma igreja que tem dificuldade de dobrar os joelhos 5, 10 minutos e clamar a ti, papai, clamar por avivamento. Eu vejo uma igreja anêmica, uma igreja que não defende no que acredita, não defende no reino espiritual, na oração, no jejum. Uma igreja cheia de mimimi, que tem dificuldade de fazer o jejum até meio-dia. E eu desabafei com o papai. Eu desabafei com ele. E ele falou, filha, é verdade que eu tenho muitos dos meus estão dessa forma que você está falando. Que não tem a essência da adoração no seu DNA. E ele sorriu para mim, ele falou, mas eu tenho um exército que cada dia aumenta mais. Eu tenho um exército poderoso que cada dia se fortalece mais. Nos seus quartos, nos seus montes, no seu secreto comigo. Ele me falou que não são poderosos, não são numerosos em quantidade, mas são em atitude, quebrantamento e arrependimento de pecados, que nós temos muitos. Nós somos carne, nós somos falhos. Ai, como eu me alegrei de ouvir isso do Senhor, e mesmo sabendo das consequências que com certeza vão vir. Ele falou que
consequências virão, porque quando há uma ação, há uma reação negativa e positiva, mas que ele estaria no controle de tudo para me confiar nele. Eu sempre confiei no papai. Sempre confiei nele. E eu resolvi então gravar esse vídeo para falar para vocês: igreja, acorda. Acorda, igreja. Acorda. Sabe? Parece, olhando ao nosso redor, parece que nós estamos perdendo a batalha, perdendo a guerra. Outra coisa, eu não estou falando de... Eu não estou falando de defender Bolsonaro, nosso presidente. Não estou falando disso. Eu nem votei nele, para esse mandato que ele está agora. Nem votei nele. Não votei no outro candidato também. Mas não é por ele. É pela nação. É pelo futuro dos nossos jovens, dos nossos filhos, dos nossos netos. É pela futura geração e pela geração atual que eu falo para você: desperta. Desperta, igreja. Desperta. Não estou pedindo para você idolatrar nenhum nem outro. Estou pedindo para você ir lá e pedir para Deus. Falei: Senhor, porque existe tantos dos que diz ser teus, tantos dos teus, defendendo até com briga, com confusão, A, B, direita, esquerda, o que está acontecendo, Pai? Ele falou que falta discernimento. Falta discernimento. Um povo que não ora, é um povo que não tem discernimento nenhum. Um povo que fala: papai, obrigado por isso, né? Levanta de manhã e fala: obrigado, né? Pela noite de hoje, já abençoa o dia todo. Posso pedir também para você abençoar já a semana toda? Porque assim eu pouco trabalho de ter que orar. Uma igreja morna. Mas sabe, ainda dá tempo. Peça misericórdia ao Senhor. Independente de qual partido você esteja aí defendendo, de qual ideologia você esteja defendendo, você acha, com certeza, eu acredito que você pensa que é o certo que está defendendo. Mas você já parou, você já colocou a mão sobre a sua mente e orou e falou: Senhor, me esclarece, me cobre com teu sangue precioso, Jesus, e vem sobre mim e me esclarece toda a verdade. Quebra todo o laço do inimigo. Você já fez isso? Você já fez uma oração repreendendo? Já levou cativo a sua mente ao Senhor? Que Ele vai te esclarecer com certeza. De maneira alguma Ele lança fora aquele que vem nele. E para finalizar, eu queria ler para vocês segundo os Reis 6, 16, que fala assim, vamos ver do 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos nós? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, imediatamente ele viu. E eis que todo o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor deles. Essa é a palavra do Senhor, para mim e para você. Mas são o que estão conosco, do que estão com eles. O Senhor é conosco. O braço forte do Senhor, Ele é conosco. Porém, o Senhor conta com você. Eu peço neste momento que papai te abra os olhos espirituais. Que todas as escamas espirituais que estejam nos seus olhos, igreja do Senhor, aqueles que estão congregando, que estão ativos na igreja, e aqueles que estão fora, chamados desigrejados.
ovelha perdida, aquele novo convertido, que não entendendo muito bem o que é servir ao Senhor, deixou que a luta, que as dificuldades, que as tentações os vencessem e estão lá fora. Em nome de Jesus, é para você que eu oro agora, é por você. Que seus olhos espirituais sejam abertos para entender a guerra espiritual, o mundo espiritual que nós estamos vivendo. Não é possível ficar neutro, não é possível ficar de fora. Ou ativamente guerreando, ou sendo atacado cruelmente como civil que não tem defesa. Todos nós estamos numa guerra. E que você venha se posicionar como a igreja do Senhor, como exército poderoso do Senhor Deus, que criou os céus e a terra, e que tem o poder, e que fala que todas as nações pertencem a Ele. Em nome do Senhor Jesus, você, filho pródigo, que deixou os caminhos do Senhor, e hoje está se alimentando de lavagem dos porcos, aquilo que não te pertence, de todo vício, de toda imoralidade sexual, de toda criminalidade, de todo desvio da palavra do Senhor. Abra os olhos agora em nome do Senhor Jesus. Você é um filho. Haja como filho, volte, corra aos braços do papai e venha guerrear, para que vocês não fiquem de fora do grande avivamento que estamos para experimentar. Sabe, igreja, eu oro para que nós experimentemos um grande avivamento em um país livre, um país celeiro de missionários. É isso que nós somos, uma nação ovelha. Em nome do Senhor Jesus, que não seja através da perseguição, igreja, por conta de nossas atitudes, de votarmos errado, erroneamente, de colocarmos a nossa voto, que é a nossa assinatura, que é o nosso direito legal como cidadãos brasileiros que nós somos, dando permissão para o inimigo adentrar com uma bandeira que não é a nossa. Em nome do Senhor Jesus, igreja, desperta, desperta como soldados, esteja disposto a viver as promessas do Senhor, ou morrer para que outros experimentem esse avivamento, através da sua oração, da sua intercessão, da sua vida com Deus. Não importa o que você passou, não importa. Não importa o que você passou dentro da sua infância, como eu, que passei na mão de pedófilos. Hoje meu coração é capaz de perdoar todos e qualquer um que foi capaz de me fazer o mal, porque eu entendo que eles foram usados por forças malignas. Perdoa todos. E agradeço a papai por ter me dado uma chance de ter uma vida transformada, abençoada, livre de traumas, livre de acusações. Ele me dá a oportunidade de orar e clamar por uma nação que esteja livre da criminalidade, não porque as pessoas criminosas serão mortos ou algo parecido, não, mas porque eles alcançarão a palavra do Senhor, serão rendidos, serão transformados pela palavra que traz vida, tendo nova oportunidade de mudança. É verdade, porque eu acredito na mudança das pessoas através da palavra. Uma mudança real, verdadeira, sincera, mudança de atitudes. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo agora por essa nação. Eu clamo agora por essa nação junto com milhares e milhares de guerreiros espirituais, Senhor, que se colocam na brecha diante do Senhor por essa nação. Essa nação, Senhor, que está vivendo dores de parto. Mas essas dores de parto, Senhor, é para dar à luz a um grande avivamento vindo da Tua parte, como o Senhor há tempo tem ministrado na minha vida, de tantos mais. Não brasileiros, não somente brasileiros, mas fora também. O Senhor tem ministrado e levantado intercessores de todas as nações, porque nós iremos viver tudo que o Senhor tem para nós.
Livra-nos, Senhor. Ajuda-nos para não estarmos em guerras, em contendas com pessoas físicas, mas possamos entender o que está em Efésios 6, do 10 ao 18. E armados e revestidos como soldados do Senhor que nós somos, nós possamos estar caminhando avante a nossa vitória, Pai. Porque o Senhor sabe exatamente o que o Senhor está fazendo. O Senhor sabe exatamente a quem o Senhor está usando. O Senhor sabe exatamente quem o Senhor tem achado lugar para usar, para defender família, defender nação, defender a tua igreja. Eu profetizo, Senhor, neste momento, em nome do Senhor Jesus, que eu hei de viver e ver e presenciar e fazer parte de um grande avivamento junto com toda a nação brasileira e as nações que se juntarão a nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. É isso, vamos confiar. E beijo no coração de todos. Fiz a minha parte. Agora é com o Senhor, Espírito Santo.